No ar, a voz da profecia com mais uma de suas mensagens de fé. A palestra de hoje será proferida por Roberto Rabelo e intitula-se Tempo do Fim. Diversas vezes no seu livro, o profeta Daniel relata a frase tempo do fim, empregada pelo anjo que com ele falava, o anjo Gabriel, e alusiva a um curto período que antecede a volta de Cristo. Alguns exemplos disso: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Capítulo 8, 17. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Capítulo 12, versículo 4. Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Versículo 8. Quando viria o tempo do fim? Está ele perto ou longe? Ou, porventura, vivemos nele? Muitos creem que já chegamos à fase final da história, ao tempo do fim. No seu livro A Cultura do Narcisismo, publicado em 1979, Christopher Lasch afirma que a maioria das pessoas tem agora a sensação de um fim. Aguardam uma catástrofe que trará fim ao mundo. Tal expectação é encontrada mesmo fora da área religiosa, como indicam os seguintes recentes livros: A Cultura da Bomba, por G. Newton, A Não Ser Que Venha a Paz, editado por N. Calder, O Livro do Dia de Juízo e a Bomba Relógio Biológica, por R. Taylor, A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura, por Hans Ruckmacher. Milhões de cristãos creem que o tempo presente é efetivamente o tempo do fim e que a volta do Senhor está próxima. A voz da profecia compartilha e proclama essa crença, e o faz porque as profecias bíblicas apontam ao nosso tempo como a fase final da história. Mais que isto, os sinais do fim anunciados por Cristo, pelos profetas e pelos apóstolos, cumprem-se no mundo hoje. Consideremos alguns dos sinais. Em primeiro lugar, sinais que deveriam ocorrer em a natureza. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, disse Jesus: o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. São Mateus 24, 29 e 30. A tribulação aqui mencionada é a que resultou da longa luta entre cristãos e cristãos, ocorrida principalmente na Europa. Essa tribulação praticamente findou cerca do ano 1775. Logo após, como predito, veio o chamado Dia Escuro em 19 de maio de 1780. Esse fenômeno, que teve por teatro a região da Nova Inglaterra, na América do Norte, afetando uma área de aproximadamente 300 quilômetros de comprimento por 200 de largura, foi de tal intensidade que, em pleno meio-dia, as trevas se tornaram como as de uma noite de luar. Como acontece ao escurecer, as aves voltaram para os seus poleiros, o gado se recolheu aos currais. Sobre esse acontecimento escreveu Sir William Herschel, grande astrônomo da Inglaterra do século XIX: o dia escuro na América do Norte é um daqueles maravilhosos fenômenos que serão sempre lidos com interesse, mas que a ciência não sabe explicar. Estudiosos do assunto hoje pensam que a escuridão foi causada por uma extraordinária concentração de fumaça e vapores, causa natural, mas efeito inédito. Cerca de meio século depois, na noite de 13 de novembro de 1833, ocorreu também na América do Norte o grande chuveiro de estrelas cadentes ou meteoros cadentes. Começando aproximadamente à meia-noite, o admirável espetáculo estendeu-se até ao clarear do dia, sendo observado desde o México até o Canadá. Cálculos cuidadosos estimaram em 1 bilhão o número de meteoros que iluminaram os céus do continente. Outro sinal do fim é a generalizada animosidade das nações umas contra as outras, acompanhada de preparativos de guerra sem precedentes. Na primeira metade do século XX, tivemos 2 guerras mundiais, as primeiras da história, gigantescas lutas diante das quais as precedentes guerras se tornaram como que brigas de crianças. Os 2 conflitos, segundo a Enciclopédia Britânica, custaram a vida a 27 milhões de soldados e 53 milhões de civis, sem falar nos milhões de feridos e milhões de mortos vitimados por epidemias e fomes que essas guerras provocaram.
O custo em dinheiro elevou-se a 1,686 trilhões de dólares. E que vemos hoje? As nações em geral gastando em armamentos US$ 1 milhão por minuto, preparando-se para um conflito em que as armas nucleares serão por certo empregadas e que poderá aniquilar toda a vida sobre a Terra. A profecia bíblica anunciou um tempo em que as nações se enfureceriam e dariam especial atenção a preparativos de guerra. Proclamai isto entre as nações, escreveu o profeta Joel. Apregoai guerra santa. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Lançai a foice, porque está madura a seara. Joel 3, 9 a 14. Notemos que a gravação do espírito de guerra viria quando chegasse a ceifa da terra. E a ceifa, disse Jesus, é o fim do mundo. São Mateus 13, 39. Entre os sinais do fim que Jesus deu, temos também este: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. São Mateus 24, 12. Nesses últimos 50 anos, a decadência moral tem crescido constantemente e já agora é alarmante. No decorrer da década dos 70, observa um bem informado comentarista, houve um especialmente rápido declínio da moralidade e dos valores históricos, incluindo a desintegração da família. Entre os estudantes de colégio e universidade, prossegue ele, está difundida a rejeição do casamento como uma maneira estabelecida de consorciar-se. O que outrora era marcado como imoralidade é agora o AVJ, arranjo para viver juntos. Outro indicador da derrocada moral do nosso tempo é o aumento da criminalidade, inclusive da violência. No Brasil, como em muitos outros países, a escalada da violência, principalmente nos grandes centros urbanos, alarma as populações e preocupa até as mais altas esferas do governo. Um aspecto dessa escalada é o terrorismo internacional. Em 1972, houve 206 incidentes terroristas no mundo. Em 1979, 3.340 incidentes, um aumento em 7 anos de 1.600%. Ao dar sinais da sua volta, Jesus comparou as condições dos dias finais da história às que prevaleceram antes da vinda do dilúvio. São Mateus 24, 37 a 39. E quanto àqueles dias, diz a Escritura, a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Gênesis 6, versículo 11. Tanto a lassidão moral como o espírito de guerra que caracterizam o nosso tempo decorrem, por certo, de um acentuado afastamento de Deus, de um forte declínio da religiosidade. A pergunta do Senhor, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? São Lucas 18, 8, indica evidentemente um generalizado enfraquecimento do espírito religioso das massas. Alguns fatos indicadores desse enfraquecimento: a negação por parte de grande número de teólogos modernistas dos ensinos fundamentais da Bíblia, tais como a divindade e a morte expiatória de Jesus Cristo, a perda de interesse na vinda do reino de Deus e a absorvente preocupação por melhorar o presente mundo de pecado, que, segundo as Escrituras, deverá ir de mal a pior. 2 Timóteo 3, 1 a 13. O abandono da vocação pastoral por parte de dezenas de milhares de clérigos. O desinteresse das massas professadamente cristãs por buscar a Deus, demonstrado nos templos cada vez mais vazios da atualidade. A esse respeito, escreveu o padre A.M. Henry, especialista em missões cristãs, há um prodigioso aumento da descrença no mundo. E referindo-se em particular a países da Europa, o Dr. Martin Marty, professor da Universidade de Chicago, afirmou há cerca de 12 anos, de um ponto máximo em 1880 até o presente, por exemplo, as igrejas da Grã-Bretanha têm visto um declínio geral no número de membros, frequência aos cultos, comunhões feitas e contribuições voluntárias. Se bem que quase todos os escandinavos são membros nominais de igreja, uma porcentagem muito pequena da população participa regularmente na vida institucional das igrejas. A frequência, continua ele, e o apoio às atividades religiosas da Igreja Católica Romana na França têm sido tão baixos que missiólogos católicos passaram a falar daquele país como nação pagã, necessitada de uma nova incursão missionária.
E assim, prezado ouvinte, os acontecimentos e as condições indicadores do tempo do fim, segundo as profecias do Divino Livro, são vistos no mundo hoje. Podemos, pois, saber que a volta do Senhor está próxima, às portas. Foi o próprio Salvador que disse: quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. São Lucas 21, 31. Esta convicção, o nosso quarteto expressa em cântico. Cristo Jesus voltará muito em breve, seu reino de paz já podemos sentir. E as nações proclamar e cantar esta bela mensagem que o mundo terá de ouvir. Cristo vem logo, Cristo vem logo, Cristo está voltando, Cristo está voltando, Cristo em breve retorna, seu reino de paz já podemos sentir. Nova esperança Ele trará, paz e justiça vai restaurar. Um reino forte, um reino eterno, prestes a vir, um novo dia vai surgir. Cristo Jesus voltará muito em breve, seu reino de paz já podemos sentir. E as nações proclamar e cantar esta bela mensagem que o mundo terá de ouvir. Cristo vem logo, Cristo vem logo, outra vez. Cristo vem logo, Cristo vem logo, Cristo em breve virá. A iminente vinda do Senhor deve mover-nos à preparação para o encontro com Ele. Sim, ao abandono do pecado e a um viver santo, bênçãos que Deus nos quer dar mediante Cristo. Como recomenda São Pedro, 2 São Pedro 3,14, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Aos que desejarem dar mais demorada consideração ao importante assunto hoje tratado, oferecemos cópias gratuitas das nossas palestras Sinais do Fim e A Profecia Proclama o Fim. Para obtê-las, é suficiente solicitá-las à Voz da Profecia, Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. Caixa Postal 1189, Rio de Janeiro. Este programa veio ao seu receptor como cortesia dos seus amigos, os adventistas. Terminamos deixando com os que nos ouvem aquela promessa do Sagrado Livro tão apropriada aos perigosos tempos em que vivemos. Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.